Boa tarde a vocês que vieram aqui nesse workshop conjunto BSM-Ambima. A história desse workshop nasceu nos comitês da Ambima, em algumas reuniões. O time de acompanhamento de mercado e jurídico da BSM foi explicar os riscos, as tipologias das práticas abusivas de oferta. E uma das dificuldades que foram relatadas nessas reuniões, mais de uma, foi a inexistência de material, a inexistência de argumentos, que não os casos concretos, para explicar para os clientes, principalmente os clientes de DMA, dos limites de como tratar as suas ofertas no livro e que isso não virasse práticas abusivas como layering, spoofing, esses palavrões aí. Então, desde lá, a gente tem feito um périplo muito grande, isso dura já 1 ano e meio, entre as instituições, inclusive também clientes. Então, isso fica para vocês que são clientes. Esse workshop conjunto é direcionado para as assets, e já temos também experiência aqui na BSM de interação com essas assets, sempre por intermédio do intermediário. O intermediário organiza, algumas vezes, eventos conjuntos, coloca no auditório, vamos lá, às vezes até eventos individuais. Então, essa experiência já temos. Mas, antes de falar um pouco do que vocês vão ver aqui, eu queria falar um pouco do histórico, de como começou essa história aqui, que ela é uma história, eu diria, mais uma vez, uma história de sucesso, no sentido de que, quando a gente dá a expectativa para o mercado traz o resultado, né? E isso, com baixa medida de enforcement, com baixa necessidade de uso de medida de enforcement, vai ficar claro ao longo das apresentações esse tipo. Então, nós temos, na BSM, total interesse nessas atividades de orientação ao mercado, de compartilhamento de tecnologia, compartilhamento, treinamentos. Certa vez, um diretor de corretora ligado a banco nos disse: olha, consegui esse cheque aqui para treinar todo o meu pessoal. Qual é a escola que eu coloco? Eu disse para ele: não tem escola para isso, né? Então, nesse sentido, também, a Ambima também tem uma grande experiência, o Ricardo falará sobre isso, em treinar o mercado, qualificar o mercado, e esse tipo de atividade é parte do dia a dia da BSM. Então, isso tudo começa com a difusão do modelo de DMA. Quando tanto Bovespa quanto BMF criaram seus modelos de DMA, surgiu a necessidade. E o que isso difere de uma coisa para outra? É que antes parava as operações na mesa. Então, tinha o julgamento do operador de mesa, e o operador de mesa poderia impedir o progresso da prática abusiva. No modelo de DMA, isto muda. Então, há uma necessidade de olhar mais para o livro para saber se tem práticas abusivas. Então, a gente volta a 2011, 2010, quando a BMF Bovespa se aparelhou para supervisionar ofertas no Puma, né? E, paralelo a isso, a BSM também, né? Então, naquele momento, nós não tínhamos nem conceitos das práticas abusivas. O máximo que nós tínhamos eram os relatórios da IOSCO falando que spoofing é tal coisa e layering é tal coisa. Isso não serve para muita coisa, né? Eu me lembro das várias reuniões com o mercado, e surgiam as caricaturas que o Ricardo também pode exemplificar. Então, eu não posso mais mudar de lado, não posso ter ofertas dos dois lados, não posso cancelar a oferta, eu não posso fazer o blefe. Aí sempre o Júlio dizia: não, blefe você não pode. Todas as outras coisas você pode fazer, mas blefe não, que o mercado tem oferta firme. E fomos nessa toada, desde 2011 até agora. Esse evento é um marco importante, porque esse é o primeiro evento com foco direto no asset, com foco direto no cliente,
né? E espero que esse seja o primeiro de uma série, de N eventos. Contamos com a Ambima, contamos com todos os comitês da Ambima para promover, e contem conosco para oferecer tanto infraestrutura quanto conteúdo para esse tipo de abordagem. É assim que a gente melhora o mercado, é assim que a gente consegue operar minimizando os riscos inerentes a esse tipo de coisa. Bem, então, o que vocês vão ver aqui hoje é os limites da atuação de ofertas no livro da B3. Quais são esses limites, o que pode, o que não pode, e muito baseado em casos concretos. Essa é a tradição da BSM, sempre falar coisas aqui para vocês com casos concretos, né? Não adianta mostrar coisas estilizadas que não acontecem. Então, tudo que vocês vão ver, a cada slide, a cada passo operacional, isso nasceu de casos concretos. Leiam desta maneira, nada aqui foi montado, aqui tudo existiu, essas coisas que vocês vão ver. Vocês vão ver também a conceituação das coisas, né? A conceituação de layering e spoofing como um ciclo, é fundamental entender isso, porque é fundamental para dar orientação aos clientes do que pode e não pode. A gente tem muito orgulho na BSM desse conceito, dessa criação desse conceito. Do nosso ponto de vista, a gente se não o pioneiro, um dos pioneiros em definir isso mundialmente. Definir a estrutura da prática abusiva a partir de ciclos, definindo precisamente o que é e o que não é. Isso vai ficar muito claro nas apresentações, vocês vão entender exatamente a prática abusiva e quais são todos os elementos dela. Em seguida, nós vamos falar dos riscos ligados a essa prática, dos limites, o que pode, o que não pode, e por que pode e por que não pode, e quais são as diligências esperadas dos participantes, aquelas diligências capazes de demonstrar o seu compromisso com a integridade do mercado, o seu compromisso com as regras da B3, e a sua capacidade como gatekeeper, cada intermediário, de convencer os seus clientes, né, que, na maioria que são vocês, as assets representadas aqui, desses limites. Conversávamos ainda há pouco aqui, você lembrou o evento que teve no Itaú, que é exatamente um exemplo de como o intermediário pode difundir entre os seus clientes institucionais esse tipo de coisa. Um outro passo é como identificar, como monitorar essas práticas abusivas. É um outro capítulo importante que vocês verão aqui, como se monitora. E, nesse sentido, a gente avançou num ponto importante de uma ponte que fizemos com o mercado, no sentido de compartilhar a nossa infraestrutura, o nosso aparelho todo de alertas com vocês. Compartilhamento que, além de ser custo efetivo, porque, de alguma maneira, desobriga vocês a terem uma infraestrutura que, por definição, é cara, complexa. Além de cara, é complexa no sentido de parametrização e coisas desse tipo. Então, compartilhamos. A nossa expectativa é que esse compartilhamento alcance o mercado, alcance os clientes institucionais. Essa é a nossa ideia. Nós estamos só vendo a maneira de fazer isso sem burlar o sigilo, a questão do sigilo, mas o cenário é promissor. Então, tudo aquilo que hoje o intermediário já dispõe, periodicamente, quinzenalmente, mensalmente, em termos de indicadores, queremos fazer chegar também aos clientes institucionais. Então, mas vocês vão ver como isso é montado. Então, esse é o caminho que a gente vai percorrer, e, ao final, nós convidamos, BSM e Ambima, convidamos a CVM, a Superintendência de Mercados Intermediários, que o seu superintendente, Francisco Gomes, virá aqui
também falar a opinião e as premissas e as expectativas da CVM sobre esse tema. Ricardo, com você. Meu nome é Ricardo Dollinger, eu sou presidente do Comitê de Compliance da Anbima, membro também do comitê, conselheiro do Conselho de Ética da Anbima e sou Chief Operating Officer de Compliance para a América Latina no BNP Paribas. Eu queria começar, esse é um painel de abertura, né, do workshop, né, então eu acho que um dos objetivos de um painel de abertura é ele abrir o leque, né, para que depois ele vá se fechando e chegue a uma conclusão produtiva aqui, que vocês saiam daqui adicionados, né, com mais conhecimento e com um ferramental para poder atuar melhor no dia a dia de vocês, né. O Marcos falou sobre um momento, né, em 2010, 2012, em que a Bolsa começou um trabalho de melhor estruturação no Puma, e a BSM também começou um trabalho de estrutura, montar uma estrutura e uma equipe de monitoramento em relação às transações, né, com objetivo de prevenção, né, objetivo final de prevenção. Então, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido a todo ano, né? Isso deu à BSM a capacidade para começar a detectar atividades suspeitas, atividades atípicas, né? Deu à BSM, e aí vem um segundo passo, como é que eu interpreto, como é que eu encaixo isso na regulamentação, né? E como é que eu efetivamente faço o enforcement disso, como é que eu vou coibir esse tipo de prática que é indesejada, né? O spoofing e layering, tecnicamente, são atividades que são artificiais e podem ser manipuladoras, né? E a manipulação de mercado, que é a tipologia maior que vai ser desenvolvida hoje aqui, é uma atividade que ela tem um malefício para o mercado muito grande, porque ela causa insegurança, né? É uma atividade que alguns participantes ou um participante faz que afeta o preço. Afetando o preço, ele pode estar prejudicando outros investidores que estão em posições contrárias, que estão em outras posições. Então, o objetivo maior nosso aqui é um país melhor, é um mercado mais seguro, um mercado com uma melhor formação de preço. A formação de preço é um fator essencial na economia e a formação de preço precisa ser justa, né? E para ser justa a gente não pode ter a manipulação, que é um efeito artificial, né? Estávamos aqui há 2, 3 anos atrás, começando esse assunto de uma maneira, com uma abordagem mais agressiva, onde falávamos para as corretoras, né? Já se evoluiu muito, né? Mas um dos pontos que eu queria atacar, um dos pontos que eu queria pontuar, né, sendo redundante aqui, é que todo esse trabalho que a BSM desenvolveu acabou gerando, né, de novo, tem a detecção, depois você tem que interpretar e você precisa encaixar isso na regulamentação. Então, nunca se discutiu tanto a instrução CVM 8, né, que fala sobre artificialidade e manipulação. E a BSM é o carro-chefe, né? Então, a BSM julga as corretoras, né? E depois os investidores finais vão ser julgados pela CVM, que são vocês, né? A CVM começa com o trabalho que a BSM fez. Se você for ler os processos administrativos da CVM, você vai lá, olha, com base no relatório da BSM, número pau, foi detectada essa atividade aqui. Só que a CVM foca o investidor final, né? Que no nosso caso aqui hoje, os asset managers são investidores finais, né? Então, é assim que o desenvolvimento está acontecendo, né? Nunca se viu tanto processo administrativo nos últimos 4 a 6 anos, né? Depois desse movimento da BSM, nunca se interpretou, nunca se falou tanto de CVM 8 no Brasil como se fala agora, depois de todo esse desenvolvimento da BSM, né? E o mundo, né, de investidor institucional, que é responsável, aí, sem considerar os investidores estrangeiros, ele chega perto dos 50%, né? E certamente um número relevante dentro disso são os gestores e administradores de recursos, né? E daí o nosso propósito de estar falando aqui hoje. Eu não vou entrar muito na tecnicidade, porque haverá painéis muito melhores para falar sobre isso. E aí, lá no nosso comitê de compliance da Anbima, né,
nós fazemos 2 exercícios, né, ou alguns exercícios, vou falar de alguns deles. Né. Nós temos um grupo de trabalho de surveillance, que fala especificamente sobre esse aparelhamento para detectar esse tipo de atividade, que é um aparelhamento caro, é um aparelhamento sofisticado, complexo. A pessoa que trabalha na frente dessas telas precisa ter um conhecimento grande de mercado, grande dessas tipologias e, maior ainda, grande de como funciona o mercado de valores mobiliários, as transações, as negociações. Nesse caso aqui, o foco é o livro de ordens, tá? E vocês vão ter a oportunidade de explorar isso e entender melhor sobre esse assunto para se posicionarem melhor aí no dia a dia de vocês, como profissionais de áreas de controle, áreas de compliance, jurídico, etc. E nós temos também um subcomitê de fundos, né? Então, foi o resultado, né? E aí eu queria aproveitar, reconhecer o trabalho da Luísa Xavier, que está aqui, que é a coordenadora desse grupo de trabalho de surveillance, e do Luiz Fernando, que é o coordenador desse subcomitê de fundos, né? Que fala de assuntos de fundos, inclusive assuntos de surveillance que são pertinentes a fundos. Tá? E nós temos o trabalho que eu queria mencionar, é que nós levamos para esses grupos de trabalho e, em última instância, também para o Comitê de Compliance, todos esses casos da BSM, né, que servem como trabalhos educativos para profissionais de compliance, é um comitê de compliance, né, onde a gente explora com detalhe a prática, a tipologia, o evento, o que aconteceu, o que pode, o que não pode, e é o que vocês vão estar tendo a oportunidade de explorar hoje aqui nesse painel. Bom, eu queria só contar uma história para vocês que eu acho muito interessante, que serve como uma boa abertura para esse assunto. Em 6 de maio de 2010, né, que eu acho que essa história começa em 6 de maio de 2010, se eu não estou errado, não tenho o conhecimento de toda a literatura. Aconteceu um evento no mercado norte-americano que ficou conhecido... Bom, vou falar um pouco sobre o evento. O que aconteceu foi na Bolsa, na CFTC, que é a Bolsa de Futuros e Commodities nos Estados Unidos. Entre 1 da tarde, 13h41 e 13h44, o contrato de E-mini S&P, que é o Standard & Poor's, que é um contrato, o equivalente nosso aqui é mais ou menos o Ibovespa, é uma cesta, né? Ele oscilou, ele caiu 3% durante 3 minutos, e às 13h45 ele caiu mais 1,7%. Essa queda no contrato de E-mini S&P causou uma queda no mercado de 6%, e que a Bolsa não soube explicar. Um primeiro relatório da CFTC concluiu, né, que foi um estudo posterior, que eles detectaram um desequilíbrio significante entre as ofertas de compra e venda. Né? Foi o único ponto que eles conseguiram chegar nesse relatório. E a CFTC, que é a parte um pouco interessante desse caso, ela foi chamada a depor, ela foi chamada a prestar explicações no Congresso norte-americano, né, do porquê que o mercado tinha caído 6% em questões de poucos minutos, o que é um percentual muito grande para um mercado de pouca volatilidade. E a CFTC não soube explicar. Essa informação é pública, esses discursos da CFTC no Congresso são públicos, e a CFTC ficou numa saia muito justa. Naquela época, a Bolsa, a CFTC e todas as bolsas, não tinham a habilidade de reproduzir o livro de ordens. O livro de ordens ele é um livro muito dinâmico, né? Você coloca uma ordem lá, uma oferta, melhor dizendo, né? melhor falando, uma oferta, eu confundo com ordem, porque nos Estados Unidos é Book of Orders. Então, você coloca uma oferta e você pode depois retirar essa oferta, ela pode ser executada, ela pode virar um negócio ou não. Então, tem uma dinâmica muito grande, né? Ele pisca toda hora. Né? E para que você possa monitorar esse livro de ordens, você precisa ter todo um trabalho de registro, e, enfim, isso vai ser desenvolvido mais. Em 2015, houve um estudo, quer dizer, houve uma pessoa de uma universidade americana. Lá nos Estados Unidos você tem um whistleblower, né? Então, qualquer indivíduo que faça uma denúncia
para um órgão regulador sobre alguma atividade, ele tem um mecanismo de incentivo que, se a denúncia gerar um processo que gera uma multa, esse indivíduo ganha um percentual de multa, né? Os percentuais lá já foram pagos assim, centenas de milhões de dólares dentro desse programa de whistleblower. E um matemático programador, ele resolveu fazer um estudo em cima do livro de ordens da CFTC, montou um algoritmo, ele é um professor, um catedrático de uma universidade, Berkeley, se eu não me engano, e ele conseguiu detectar um padrão feito por um investidor e ele fez uma denúncia que gerou uma investigação. Ele montou todo um pacote, ganhou lá depois seus milhões como resultado disso, e aí ficou famoso. No final de 2015, a corte norte-americana fez a extradição de um indivíduo, chama-se Saral Navinder, se vocês googarem como se fala, se escreve, Saral Navinder, e ele montou um algoritmo que fazia o layering e o spoofing ao mesmo tempo, automaticamente. Ele ligava e desligava esse algoritmo, e foi esse algoritmo que causou esse evento no dia 6 de maio, conhecido como Flash Crash, né, como ficou conhecido depois esse evento, né. Não é meu objetivo aqui falar sobre esse caso, vocês vão ver casos aí muito mais da realidade do nosso dia a dia, mas ele montou ele operava de 3 maneiras. O que ficou conhecido como algo layering. Então, o algo layering ele posicionava num lado do livro 3 ordens, que liam quando a ordem era executável, e ele descia essas 3 ordens. Essas ordens tinham uma diferença de um tique, né? Vocês vão falar depois sobre tudo isso, o pessoal vai explicar isso melhor. E ficava 3 tiques da execução. Quando entrava uma execução, essas ordens subiam, né, na prioridade, e o algoritmo cancelava e criava um tique abaixo, né? E ele, do outro lado, fazia o spoofing e criava uma oscilação no livro, né? Chamava-se flash spoofing, como ficou determinado no caso, era apenas um clique do mouse, ele piscava uma ordem que era cancelada rapidamente do outro lado do livro. O livro oscilava e ele fazia uma negociação ou num lado ou no outro lado do livro. E ele ficava mudando, jogava o layering de um lado, jogava o layering do outro, e o preço ficava oscilando dessa maneira. É um caso muito interessante. Alguns números do caso, e aí eu me entendo aqui fazer uma boa abertura, porque vai deixar aqui um bom material depois para ser desenvolvido. 99% das ordens eram canceladas. De todo o volume que ele fazia, 99% das ordens eram canceladas. O que é linkado à questão da intenção, que é um fator importante para que possa se montar o caso, né, para que você possa fazer o enforcement, né, que é a artificialidade. Se você cancelou, por que você colocou a oferta no livro? Né? Então, 99% das ordens eram canceladas. 40% do volume na ponta de venda era desse investidor, ou seja, um volume muito grande. Né? Esse caso ele foi concluído como manipulação de mercado. Então, algumas informações aqui vão aquém da artificialidade. Toda manipulação ela é artificial, mas nem toda artificialidade ela gera uma manipulação. Tá? A coisa artificial é quando ela tem uma intenção por trás, além da intenção de você fazer um investimento ou uma negociação em si. Né? E, de novo, essas coisas serão mais exploradas, mas é um painel de abertura, então vou deixar aqui as perguntas em aberto. Ele operou 800 pregões nesse padrão, então você pega aí um ano útil, né, 250 dias úteis, então você tem uma ideia aí. E a intencionalidade foi caracterizada pelo padrão cíclico que ele operava. O Marco já falou aqui do ciclo também na abertura. Alguns números muito interessantes desse caso. A média de volume negociado dele era de 7,8 bilhões de dólares. Tá? 7,8 bilhões de dólares. A média diária de lucro chegava a 500 mil dólares num dia de lucro. Né? E a amostra que foi usada para colocar o cara atrás das grades concluiu que ele teve um lucro de 12 milhões de dólares dentro da amostra que eles usaram, porque eles não tinham como reproduzir livro de ordem para 800 pregões para montar naquela época. Tá?
O regulador lá fez 3 testes para provar a manipulação. Tá? Um foi o teste de atipificidade. Ele comparou o percentual de cancelamento que aquele investidor tinha, que era 99%, com a média do livro, que era de 49%. O investidor ele cancelava 500 contratos comparado a uma média de 7 contratos. E ele fazia uma média de 161 modificações, não só cancelar, porque o layering também pode ser visto como esse movimento do ele cancelava e colocava outro, era também uma modificação, porque ele mantinha a posição no livro, de 161 dentro de um período versus uma. Houve também um teste de impacto que eles fizeram para perceber o impacto no preço, e daí a manipulação. Então, ele conseguia provar um percentual no livro de 20% a 40%, era a participação desse investidor, e as modificações, perante o total das modificações no livro, chegavam a 60% só com esse investidor. E percebia-se claramente, através de algumas análises estatísticas, que, quando se desligava o algoritmo, ele sempre ligava o algoritmo e ia mudando o lado do livro, mas ele fazia isso durante 6 minutos. Daqui ele esperava um tempo passar, o mercado estabilizava, ele ligava de novo. Né? Então, se você linkar isso com os números anteriores, você vê a agressividade do algoritmo que ele fazia. E ele fazia tudo isso de casa. E ele fazia tudo isso da Inglaterra, ele fazia tudo isso de Londres, tá? Através de uma corretora. Tá? Num dia que ele operou, ele chegou a cancelar 84 mil contratos. Tá? Então, isso é uma boa introdução para a gente falar de spoofing e layering hoje. De novo, CVM8, né, existe uma importância muito grande. E uma última mensagem. Né, existe um trem, né, que está passando, que já está lá na frente. A locomotiva desse trem é a BSM. Então, a BSM montou todo esse aparato, começou a detectar as transações, começou a investigar essas transações e começou a montar um aparato para coibir essas transações, que é a questão sancionadora. Isso daí foca nos participantes de mercado que a BSM alcança, que são as corretoras, a maioria deles, ou 99%, não 100%. Há alguns outros, né? Mas largamente são as corretoras. E o segundo vagão desse trem é a CVM. Né? A CVM, isso não é um critério de importância, tá, gente? Então, o segundo vagão é a CVM, porque a CVM pega esses processos administrativos que já vêm muito bem montados, já tem lá toda a interpretação, toda a documentação da prática, só que a CVM ela vai atrás da ponta final, do investidor final, que somos nós aqui. Né? São os assets, são as mesas de tesouraria. Hoje, a gente está aqui para falar de asset management, né? Da indústria de gestão e administração de carteiras. Então, o que se tem visto no último ano, nos últimos 2 anos, é que os processos administrativos nas corretoras, o mesmo processo administrativo, agora está sendo usado pela CVM. Tá? Se a gente for falar de manipulação de mercado, o terceiro vagão é o Ministério Público, porque a manipulação de mercado é uma atividade criminosa conforme determinado em lei. Então, é muito importante esse painel de hoje para vocês, educativo, e que vocês saiam daqui com uma lista de tarefas para fazer dentro da casa de vocês, para ajudar aí que esse trem continue andando no treinamento, que é o principal objetivo aqui desse workshop, e também na detecção e prevenção desse tipo de atividade. Então, queria desejar a vocês um produtivo, ótimo painel. Não há pergunta errada, né? Então, não saiam daqui com nenhuma dúvida, não há pergunta errada, não há pergunta ruim. Tá? Então, levantem suas perguntas e assegurem que vocês vão sair daqui com bastante informação e com a sua lista aí de tarefas para voltar para a casa de vocês e ajudar aí esse trem aí a continuar a velocidade máxima. Obrigado a todos e um excelente workshop. Obrigado, Ricardo. Eu queria chamar o Luiz Felipe Calabró, superintendente jurídico da BSM, e Júlio Cutter, superintendente de acompanhamento de mercado, que farão o próximo painel. Mas, antes de sair,
eu queria lembrar que tem mais um outro trem, que é o trem ligado ao cumprimento das expectativas, e em boa parte é por isso que a gente está aqui, que é o último trem para Paris. Então, aprendam exatamente a diligência esperada e tomem esse último trem para Paris, que nós vamos alcançar os objetivos com o mínimo de medida de enforcement possível. Obrigado, Marcos. Obrigado. Desejo a todos um ótimo workshop. Boa tarde a todos. Começar agradecendo, né, o Marcos e o Ricardo pela abertura aí, que deixou vários itens para a gente usar durante a exposição, e conversar com vocês e com o pessoal que assiste a gente por stream para fazer as perguntas no momento em que elas lhe ocorrerem, né? Não tem sessão de perguntas no final, que a gente entende ser mais produtivo fazer essas perguntas a hora que a dúvida surge em cima do tempo. Então, em alguns momentos eu vou olhar aqui para o celular, não é falta de educação, é só para ver se chegou alguma pergunta do pessoal que assiste por streaming, tá bom? Bom, vamos lá. Como o Marcos falou e o Ricardo reforçou também usando o exemplo internacional, né? A prática do spoofing, ela é uma prática com características da tecnologia atual. Então, tecnologia atual, entenda-se, negociação pela algoritmos, né? Negociação com ferramentas, mas a definição da irregularidade em si, a manipulação de mercado, criação de condições artificiais, ela não é nova. E essa prática também, se a gente voltar no tempo, ela também não é nova e já era reprimida, né? Já tinha um papel importante no pregão Viva Voz. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com operadores de mercado do tempo do Viva Voz, eles contam que essa prática já existia lá, né? no pregão Viva Voz. O que muda, então, é a forma como ela é executada, né? A irregularidade em si, ela ganha um contorno de sofisticação, como quase tudo na sociedade atual, diga-se de passagem, né? Mas ela não é nova. O que a BSM fez a partir do nosso trabalho e com a intenção de facilitar a vida de quem quer identificar e de quem não quer cometer a irregularidade, trazer isso num pacote também para facilitar separar o que é regular do que é irregular. Daí a ideia, a definição que está aí na tela para vocês, como um ciclo, né? Obviamente eu não vou ler a definição, esse material vai ficar no site da BSM na sequência. Já existem outros materiais produzidos e que tem mais ou menos não tem este formato, mas tem exatamente esse conteúdo, né, com variações. Acho interessante, em vez de ler a definição, a gente explorar um pouco a definição, ainda de uma forma estilizada, para entrar num exemplo. Então, por que o ciclo, né? Porque o que o investidor deseja fazer, o manipulador deseja fazer, na verdade, é enganar os demais investidores. E eu costumo colocar da seguinte maneira: pense aula 1 de Introdução à Economia, né? É mais ou menos esse o raciocínio que tem por trás tanto do layering quanto do spoofing. Se os investidores tiverem a percepção de que tem muita gente querendo comprar alguma coisa, eles terão a percepção de que o preço dessa alguma coisa subirá. Se o preço, a tendência é de alta e você quer, de fato, comprar esta alguma coisa, o raciocínio lógico é você se antecipar a esse movimento de alta para o pessoal comprar antes do evento do Natal, né? Então, é mais ou menos esse o raciocínio que está aí por trás do spoofing e do layering. Você emite um sinal para o mercado, para que o mercado capte esse sinal e você vai tradear este sinal. Daí a ideia de ciclo. O ciclo típico de spoofing, e a gente vai falar de algumas variações logo na sequência, ele é o posicionamento daquilo que eu de fato desejo negociar. Eu quero comprar, eu vou colocar uma oferta de compra. Eu vou ficar em pé ali, porque se for nessa velocidade a gente não vai conseguir terminar. O investidor, ele deseja realizar uma operação, ele vai se posicionar
e na sequência ele vai emitir o sinal falso, né? Então, eu quero comprar, eu vou emitir um sinal falso de venda. Esse sinal, ele tem que ter algumas características que a gente também já vai explorar, né? Mas este sinal ele pode ser dado com uma oferta ou com um conjunto de ofertas. Como consequência, o mercado vai reagir a este sinal. Reagindo a este sinal, ele tem a oferta que foi colocada no passo 1 executada. E a sequência disso, ele cancelar a oferta que só emitiu o sinal. Daí a ideia de ciclo. E o que ele faz na sequência? Repete, e repete, e repete essa estratégia. Porque isso, para ser uma estratégia ganhadora, né, que ele consiga fazer dinheiro com ela, ele precisa repetir essa estratégia inúmeras vezes. Não é razoável que alguém pratique uma unidade de layering, uma unidade de spoofing. É possível, sempre é possível, né? A gente não consegue explicar a cabeça do ser humano, mas não é o que se espera de um manipulador, que ele tem o trabalho de descobrir como um livro funciona para fazer uma manipulação e se dar por satisfeito, né? Não, ele vai fazer isso várias vezes ao longo de um dia, vários dias na sequência. Com esta demonstração aqui fica um pouco mais claro a ideia de ciclo, né? Aqui a gente coloca uma variação que é a variação mais comum. Em vez de eu colocar a oferta que eu desejo negociar primeiro, eu vou lá e primeiro emito o sinal falso e na sequência eu entro agredindo com uma oferta do lado oposto. Então, são variações possíveis dentro da estratégia de spoofing que em nada muda a definição de ciclo, que nada muda a intencionalidade do investidor. Ele coloca o sinal falso de um lado para negociar do outro. Na essência, é isso, né? Aí aqui uma pausa para a gente refletir por que o mercado reage a essa oferta falsa, né? E aí usando aqui um gancho do que o Ricardo Dollinger falou agora há pouco, né? Porque essa oferta ela tem uma característica que ela é muito específica para os demais investidores, que ela representa uma quantidade atípica do ativo, né? Ela não é uma oferta padrão naquele livro. E o mercado não sabe se aquela oferta é uma oferta falsa, que ele não tem o desejo de negociar, que estão ali nas falas do Ricardo, 500 lotes de mini S&P, né, que está ali só para ludibriar os demais investidores, né? Então, esta é uma outra característica, uma característica importante desta prática. Este passo da falsa liquidez, esta oferta tem algumas características muito estudadas. Então, isso não é por acaso, é proposital, é feito para que o mercado reaja a esta oferta. Porque se ele colocar uma oferta, o mercado negocia, vamos pegar como exemplo o mini de índice no mercado da B3. O mercado negocia de 5 em 5. Se eu colocar 5 lotes de mini de índice, não acontece nada, né? Ninguém vai falar, puxa, tem uma grande demanda, uma grande oferta de mini de índice. 5 contratos não significa nada, né? Agora, se você colocar 500 contratos de mini de índice, fazendo um contraponto, o mercado vai entender e falar, opa, tem de fato aqui alguma característica especial. Então, estas são as características. E por que a gente vem trabalhando arduamente com o conceito do ciclo? Isso é bastante importante para vocês, em especial, para ficarem seguros do que é possível fazer, né? Primeiro ponto, a gente não está brigando com a velocidade, né? Eu sempre costumo dizer em todos os eventos que eu participo que uma coisa que é irregular, né, feita lentamente, ela continua irregular feita rapidamente. E o contrário também é verdade. Então, uma coisa que é permitido fazer no livro da B3, ela é permitida em qualquer velocidade. O que muda na velocidade
são as características da sua negociação e o seu propósito. Então, eu sou um arbitrador, eu preciso de velocidade, né? Porque senão a minha janela de arbitragem se modifica e eu não consigo fazer a minha arbitragem. Eu sou um investidor, pessoa natural, sou o Júlio fazendo compras de uma carteira para minha aposentadoria futura. Não fará diferença na minha aposentadoria futura se eu comprar 1 centavo mais caro, 1 centavo mais barato a ação que eu desejo negociar. Então, a velocidade ela não é um problema isolado. O segundo ponto que a gente queria afastar como indicador de problema, ter ofertas dos dois lados. Então, por que isso é importante? Um market maker típico, seja aquele contratado para fazer a função de market maker, seja aquele market maker que tem alguma estratégia que não a oficial, a contratada aqui pela companhia, ele atua dos dois lados do livro o tempo inteiro. E acho que em sã consciência ninguém acha a função de market maker manipuladora de mercado, pelo contrário. Então, é uma atividade saudável para o mercado. Terceiro elemento, tamanho, né? Eu falei bastante das características do spoofing, dessa oferta que cria falsa liquidez. Ela é uma oferta grande, ela é uma oferta com características. Então, qualquer oferta grande, ela é um indício de spoofing? Não, né? Se você de fato tem o desejo de negociar, coloca a oferta para negociar, independente do tamanho da sua oferta, isso não é irregular. Aí eu sempre brinco também nos eventos que eu faço, nas oportunidades que eu tenho de explicar, que não é normal quem de fato quer comprar um grande lote, quem quer vender um grande lote, mostrar para o mercado esse grande lote de cara, né? Exatamente porque o mercado vai perceber que tem um grande comprador ou um grande vendedor e a sua execução vai ser piorada, né? É a lógica inversa a do spoofing. E, por fim, mas não menos importante, e esse 3 aqui conversa muito com o público de hoje, né? Então, uma asset que um fundo qualquer ou um investidor institucional que eu por qualquer razão, eu não vou julgar as razões para isso, ele deseja montar ou desmontar uma posição de um ativo negociado na B3 e esse volume ele é anormal, é um tamanho atípico. Isso não é irregular, né? Longe disso. E, por fim, mas não menos importante, o simples ato de cancelar ofertas, ele não é indicador de irregularidade nenhuma. Mas quando eu combino os elementos, aí sim a gente passa a ter um elemento de irregularidade. Um investidor que ele usa uma velocidade para enganar os demais, né? Eu atuo em ambos os lados do livro, mas de fato eu só quero negociar em um dos lados. Eu tenho, no lado que eu não desejo negociar, ofertas de tamanho atípico, e essa oferta de tamanho atípico ela é sempre cancelada. Então, quando eu combino esses elementos é que eu vejo a irregularidade, não olhando para um desses elementos isoladamente. A minha pergunta é simples, assim. Você falou que o próprio mercado, quando o cara quer fazer uma ordem grande, ele normalmente esconde essa ordem e não mostra os grandes lotes, né? Então, o efeito que eu vejo claramente nisso é que quando alguém coloca uma ordem grande, né, quando o spoofing não era pelo menos investigado, etc., era claro para grande parte dos players, se não todos, que aquela ordem provavelmente o cara está mostrando aquela venda grande, mas não quer vender. Tá? Então, um outro ponto que não sei se foi discutido é que assim, eu acho que o spoofing não atrapalhava, inclusive eu acho que ajudava os outros players. Eu trabalho como market maker há muitos anos e na época em que o spoofing era largamente feito, eu imagino que era mais fácil zerar grandes fluxos, justamente porque você pegava alguma lã tentando fazer o spoofing e você conseguia executar um grande lote em cima dele. Então, eu acho que o spoofing, e principalmente o layering, que você ainda vai entrar, ele aumenta a liquidez do mercado, né? E a proibição dele, acho que dificulta você zerar os fluxos.
E aí me parece que é uma ideia por trás de tentar defender os outros players daquela manipulação. Mas como você mesmo informou antes, o cara que quer fazer um lote grande, ele acaba não fazendo, porque ele não mostra. Então, quando aparecia lá uma venda de 5 mil no dólar, que é o caso do mercado que eu opero, era claro para grande parte dos players que aquele cara provavelmente não quer vender, se ele está mostrando venda de 5 mil no preço na fila. Então, eu não entendo muito a razão pela qual tem a proibição do spoofing e do layering, se, na verdade, eu acho que eles criam liquidez e não tiram a liquidez do mercado. Dentro da sua pergunta, tem várias perguntas, eu vou responder 2 delas agora, eu vou pedir um pouquinho de paciência, a gente vai andar um pouco na apresentação e eu vou respondendo as demais. Espero que eu consiga responder as demais ao longo da demonstração do ciclo, mas acho que nas 2 que eu quero fazer o comentário já, que eu acho bastante importante. Então, não é qualquer volume que interessa ao mercado, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. É claro que a gente quer um mercado com cada vez mais liquidez, mas uma liquidez saudável, com uma justa formação de preço. O grande problema das ofertas artificiais, das ofertas com essas características que a gente vai comentar aqui, é que ela é uma oferta que ela só tem o propósito de induzir os demais investidores. Então, o Ricardo falou, e eu faço aqui as palavras dele, as minhas, para os casos que a gente vai ver aqui, 99,8%, não é isso, Carlão? 99,8% das ofertas foram integralmente canceladas. Então, e quando elas foram executadas, elas não foram computadas como ofertas irregulares, apesar de serem, e elas foram executadas em um lote mínimo. Então, isso que acontecia no passado, eu não estou julgando o passado, não, só estou comentando, hoje não acontece mais. Quando algum praticante dessa irregularidade deseja cancelar, ele é eficiente o suficiente para não ser executado. Então, essa liquidez ela não oferece nada para o mercado, a não ser um sinal falso. Esse é o primeiro ponto, que essa liquidez não nos interessa, né, como mercado organizado. E a segunda, que eu acho importante, essa prática ela é uma prática combatida no mundo inteiro, exatamente pelo malefício que ela causa na formação de preço, né? Se o nosso mercado ele quer ser um mercado compatível e atrair a liquidez internacional, e todos vocês sabem o quanto isso é importante importante também que a gente escolha, né? Se a gente quer ficar no lado dos mercados que não supervisiona e tolera qualquer prática, ou se a gente vai ter um mercado saudável, né? O Ricardo também mencionou aqui que existe um investidor preso nos Estados Unidos por conta disso, existem inúmeras acusações nas principais jurisdições, no mercado brasileiro não é diferente, exatamente porque todos os países que seguem, né, as recomendações da IOSCO entendem que essa prática é uma prática ruim para a formação de preço. Esses seriam os 2 comentários em cima da sua colocação. Eu já vou continuar a explicar a prática em cima de um exemplo real, e aí acho que fica mais claro por que o regulador e a autorregulação entende que isso tem essas 2 características que eu acabei de mencionar. Mas, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Incentivo as pessoas a fazerem mais perguntas para a gente enriquecer a nossa... Espera aí que chegou uma. Posso fazer aqui, Júlio? Pode sim. O seguinte, o Alexandre pergunta da Mirai que antigamente no pregão Viva Voz as ordens grandes ou de tamanho atípico entravam automaticamente em oferta firme por 2 minutos. Aí ele pergunta, não seria viável voltar a utilizar essa regra? Uma pergunta sobre o que foi tentado em algumas jurisdições, chamado minimum resting time, né? Um tempo mínimo de manter a oferta no livro. Isso foi adotado por algumas jurisdições e não deu muito certo. Primeiro que gera um atraso para todos os participantes, né? Isso gera uma dificuldade de operar para aquelas pessoas que estão querendo fazer operações regulares, elas ficam mais lentas, então isso não é bom, tem um lado negativo. O outro lado é que aumenta muito o custo de observância, tem que monitorar muito essa questão do quanto tempo aquela oferta ficou no sistema, e então essas jurisdições entenderam que não era o caso de manter essa regra de tempo mínimo de
de oferta no livro. Então vamos lá, vamos para um exemplo. O Marcos mencionou, e isso é uma verdade aqui nesse caso. Esse é um exemplo tirado de um dos casos de enforcement já feitos pela BSM e também pela CVM, tá? Só reforçando a ideia de que isso é real. Aqui eu vou explicar bem rapidinho, eu sei que a maioria de vocês sabe, mas sempre é importante deixar, inclusive para ficar o registro, como o livro da B3 é organizado, né? Então, do lado verde, as ofertas de compra, do lado vermelho, as ofertas de venda. Em todos a sequência da apresentação, a gente está seguindo esse padrão visual, né? Então, as ofertas de compra, quanto mais caro a oferta, ela tem prioridade, então ela fica mais acima do livro. Quanto mais barata a oferta de venda, mais abaixo no livro ela fica, porque ela tem prioridade. E cada retângulo desses que vocês observam aí é uma oferta específica no livro da B3. É assim que a BSM e a CVM enxergam o livro da B3, né? Eu sei para cada um desses retângulos quem é o intermediário que colocou essa oferta e a que investidor essa oferta pertence, né? Então, é a forma como o livro é organizado. Aqui eu só estou repetindo, é um slide para repetir a ideia de como isso está organizado. Mais barato, mais caro a oferta de compra tem prioridade, mais barato a oferta de venda tem prioridade. Esses são os critérios de distribuição das ofertas no livro da B3, e existe mais um, que é o tempo. Então, quando tem mais de um retângulo ali na mesma linha, que significa o mesmo preço, quem está mais ao centro, né, o retângulo que está mais ao centro, mais próximo onde tem os números definindo o preço, significa que essa oferta chegou primeiro no livro. Então, como critério de desempate de mesmo preço, é quem chega primeiro no livro. Aqui a explicação de como a gente vai identificar quem está fazendo a manipulação. Ele vai aparecer com uma corzinha mais clara aí no visual de vocês. Deixa eu olhar para a tela para ver se dá para ver. Dá para ver que é mais claro a oferta do manipulador. Então, tanto a oferta de compra quanto a de venda, nos exemplos que a gente for passando, ela está como verde mais claro e vermelho mais claro, identifica que é o mesmo investidor no livro de ofertas. Então, aqui ele insere o primeiro passo do spoofing. Eu estou seguindo, neste exemplo aqui, aquele ciclo mais tradicional, o que a gente vê com maior frequência. Então, ele coloca a oferta desejada, na sequência, ele vai colocar a oferta de falsa liquidez. E percebam que, graficamente, essas ofertas são bastante desproporcionais, né? Então, esta é uma das características importantes desta prática. Então, este investidor especificamente, ele operava com ofertas 16 vezes o tamanho da que ele queria negociar. No ciclo aqui que a gente está usando como exemplo, e em outros ciclos, esta é uma característica presente identificado. Então, ele se posiciona, emite o sinal falso. Se vocês lembrarem, na sequência o mercado vai reagir, que é o que esse slide está demonstrando. Então, o que é a reação do mercado? Tem um comprador muito relevante, eu imagino que o preço vai subir. Se eu de fato desejo comprar, eu vou falar, puxa, eu vou me antecipar a este movimento de alta de preço, vou colocar uma oferta melhorando as condições de mercado deste exato momento. Isto feito, a oferta dele, que já estava posicionada no livro, é agredida por quem melhorou e ele fecha negócio. Este é o ciclo de spoofing. Me posiciono, coloco um sinal para o mercado, que é uma espécie de phishing, de blefe, ou como existem várias definições para isso. O mercado vai identificar aquilo, e aqui eu volto para falar do nosso colega ali, e volto para quem fez a pergunta do Viva Voz. Tem uma diferença importante e também sem juízo de valor. O ser humano raramente ele é enganado por esse tipo de estratégia, né? A gente acaba
quando está negociando sem um algoritmo, a gente acaba negociando num ambiente ruim, porque esse ambiente está contaminado, mas eu não modifico a minha oferta por conta disso. Quem modifica são negociadores algoritmos. Ah, então você está defendendo os algoritmos? Sim e não, né? É meio confuso, mas a resposta é essa mesmo. Não, porque eu não tenho nenhum interesse em defender um algoritmo específico, e sim porque eles são autorizados a negociar, são um investidor como outro qualquer, e ele não pode ser enganado, manipulado, ou que palavra se queira usar aqui. Por isso do sim ou não. E só lembrando, reforçando aqui para vocês que normalmente se associa a negociação de algoritmo ou qualquer prática desse tipo como uma coisa maligna, coisa que vem das profundezas, ou sei lá eu como dizer. Mas qualquer market maker opera com algoritmo. Qualquer arbitrador hoje em dia opera com algoritmo. Qualquer executor de grande ordem opera com algoritmo. Ninguém faz mais isso na mão, né? A diferença é que, por alguma razão, quando a gente fala em algoritmo, a gente pensa numa coisa do mal, né? Assim, talvez pelas aulas de cálculo na faculdade, deve ter alguma explicação freudiana para essa coisa, mas o fato não tem nenhum propósito aqui de proteger o investidor, e sim a formação de preço. E como a formação de preço depende da proteção de todos os investidores, eu sim estou protegendo este investidor. E aqui tem uma coisa que também aparece no debate que a gente faz, que muitas vezes esse sinal falso ele fica no livro e ele continua gerando efeitos mesmo após a oferta dele ser executada, porque este investidor ele operava mais ou menos o ciclo dele, a gente já vai ver na sequência no próximo slide aqui, aproximadamente 2 segundos. E como tem investidores que são mais rápidos do que isso, a gente tem investidores que continuam sofrendo o efeito mesmo após o negócio dele ter sido cancelado. Então tem um almoço grátis aqui para quem faz esse tipo de negociação. É muito perverso isso no livro da B3, né? E o que ele vai fazer na sequência, então? Ele cancelou, ele vai repetir a prática. Aqui, antes de repetir, eu esqueci desse slide, né? Antes de repetir, é só uma demonstração em uma outra forma de como isso afeta, sim, o preço no livro da B3, né? A gente tinha um spread e tinha o livro de uma maneira. Após a prática desse investidor, o livro se modifica. Mas, Júlio, ele se modificou um tick size, mas ele se modificou, né? E ele se modificou não por um impulso natural de mercado, por um desejo real de comprar e vender, mas sim por uma estratégia de manipulação de um investidor. Então, a gente pode refletir sobre isso, porque isso tem, de fato, impacto para todo mundo que negocia. Voltando àquilo que eu falei, sim e não, a gente ficaria aqui numa discussão freudiana de sexta-feira. Aqui, então, o que ele faz? Ele vai repetir isso, repetir. Eu vou poupar vocês, ele fez isso 1000 vezes. Eu vou poupar vocês, vou mostrar só umas 200, assim a gente memoriza, né? Não, brincadeira, a gente vai ver só mais um ciclo, mas esse investidor fez isso mais de 1000 vezes. A gente vai ver um segundo que é do lado oposto. Ele fez isso, a gente mostrou ali um ciclo primeiro iniciando na compra, porque o que ele queria era vender, agora a gente vai ver ele fazendo o spoofing, querendo comprar, então ele vai fazer o ciclo. Eu não vou repetir toda a fala de novo, vou economizar minha saliva, mas vocês podem ver aí que é igualzinho, né? O mercado reage, ele fecha o negócio, ele cancela as ofertas. Então, como eu falei, ele fez isso 1000 vezes, né? Essa é uma outra característica muito importante para a gente na identificação. Não que tenha que fazer 1000 vezes, mas a repetição é importante, né? Um pouco para dar conforto. Mas, Júlio, se eu mudar de lado uma vez, se acontecer, eu tenho mais de um operador que faz negócio no mesmo livro, e eu vou ser confundido com quem faz a prática?
A resposta é não, né? Você teria que ter o ciclo desenhado e teria que ter esse ciclo desenhado várias vezes para ser confundido com o manipulador que faz spoofing. Júlio, mas e se eu fizer isso 1000 vezes e for pura coincidência? A gente vai ter que conversar em particular, porque realmente, nesse caso, eu vou ficar bem desconfiado que você faz spoofing e a gente vai precisar entender um pouco melhor por que 1000 vezes parece uma coisa, mas não é, né? Porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas 1000 vezes realmente fica um pouco mais difícil de convencer alguém de que não queria, que é só coincidência, que é movimento de mercado, enfim. Aqui uma coisa, também dentro da metodologia da BSM, que a gente trabalhou bastante, o que seria irregular? Qual o benefício da prática, da manipulação, né? Olhando para outras jurisdições, buscando exemplos, né? A gente entendeu que era necessário quantificar a irregularidade e mensurar o ganho em cada unidade da irregularidade. Então, eu não rotularia o investidor, né? O investidor Júlio fez spoofing, então tudo que ele fez é irregular. O que a gente fez foi identificar um padrão, que a gente já explicou aqui, um ciclo. Toda vez que respeita todos os elementos desse ciclo, a gente separa aquela operação como uma operação de manipulação e eu vou mensurar o benefício em cada uma das operações feitas dentro deste padrão de negociação. Então, eu não vou pegar e dizer assim, o Júlio fez spoofing, então tudo que ele ganhou ou tudo que ele fez é irregular. A gente vai mensurar para cada unidade de spoofing qual é o ganho, qual é o benefício da irregularidade. Para vocês que são de mercado, o raciocínio, óbvio, é lógico, né? Se eu tenho um movimento de preço causado artificialmente pelaquela minha oferta, o que a BSM fez foi capturar este movimento, exatamente um movimento que foi causado pela oferta falsa, e multiplicar pela quantidade de contratos, ações, aí depende do ativo que o investidor estiver negociando. Então, eu pego a mudança no tick size, o movimento de preço que ele causou e multiplico pelo volume que ele operou dentro do ciclo. E eu tenho um benefício econômico. Isso também foi muito importante para a gente, porque neste exemplo, e isso é proposital, né, a gente colocou uma unidade que é um day trade. Ele fez a abertura, na sequência ele fez o fechamento do day trade dele num ciclo bem próximo um do outro. Mais uma vez, isso é um exemplo real. Mas tem investidores que ele faz, e a gente já identificou isso nos casos que a gente acusou, né, que a gente levou para enforcement, que ele fez a compra sem nenhuma irregularidade e a venda com irregularidade. Então, para resolver todos esses problemas, a gente quantificou para cada unidade para cada ciclo, quantas operações ele fez dentro do ciclo, porque a gente vai ver no exemplo de layering que às vezes pode ser mais de um, né, de um negócio dentro do mesmo ciclo, e a gente consegue computar. Isso é óbvio para a gente. Eu consigo explicar isso para vocês? Está claro para todo mundo? Faz sentido? Eu pego o movimento de preço, que é a manipulação, e multiplico pelo volume operado. Vamos para o layering. O layering é igual, mas é diferente, né? Por que ele é igual, mas ele é diferente? O spoofing, ele tem aquele desenho de uma ou várias ofertas no mesmo nível de preço, e o layering ele tem uma sequência de ofertas em níveis de preços diferentes. Então, primeira característica importante do layering, ele não vai ser executado em ativos que não tenha o spread aberto, porque não tem como empilhar ofertas numa sequência de preços, porque não tem spread suficiente. Nos mercados da B3, eu não estou usando isso como padrão global, principalmente para quem negocia no mundo inteiro, para quem representa instituições estrangeiras, isso não é um ponto pacificado, né? Mas no mercado brasileiro a gente identifica
o spoofing nos ativos mais líquidos e o layering nos ativos líquidos, mas não tão líquidos. Porque também não dá para fazer uma negociação irregular desse tipo num livro que nunca se mexe, né? Você coloca lá uma isca, fica 3 dias esperando alguém cair na sua armadilha. Então, obviamente, isso não acontece. Essa prática ela é sempre em ativos líquidos. Aí, para quem tem vários carnavais de mercado como eu, né? Hoje a gente se surpreende, a gente ainda acha que tem espaço para aumentar muito a liquidez, mas hoje tem muitos ativos com muita liquidez no mercado da B3. Então, o que diferencia os dois quando o manipulador vai escolher, na verdade, o spread, né? Então, se no spoofing, para ele é indiferente se o spread está aberto ou não, no layering ele precisa do spread aberto. Aí, pelo menos 3 tick sizes para que ele consiga montar a estratégia dele. A mesma ideia, né, de ciclo, também não vou cansar a beleza de vocês nem lendo e nem repetindo tudo aquilo que eu falei no spoofing. Preferia só destacar as diferenças por razões óbvias, né? Então, aqui, a diferença é importante. O layering, normalmente, isso nunca é regra, tá, gente? Mas, normalmente, nos casos que a gente identifica, o caso mais comum, ele começa pela falsa liquidez. Os investidores reagem e ele agride o livro que se movimentou pela falsa liquidez. E depois ele cancela a falsa liquidez. Esse é o padrão identificado no layering. Depois ele repete. No caso que a gente está usando como exemplo aqui, 7.000 vezes, acho, né? Então, essa é uma característica também, que o layering ele é feito e ele gera um benefício de alguns centavos, né? Às vezes não chega de 3, 4 centavos. Então, o investidor que está manipulando por trade, ele ganha, sei lá, R$10. Para ele fazer dinheiro com isso, ele precisa fazer 7.000 negócios. Nesse exemplo concreto aqui, na nossa opinião, ele não deveria fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro deste jeito é irregular. Aqui também é possível as variações. As variações elas são ligadas à criatividade humana. Eu não vou tentar esgotá-las de novo, mas a variação mais trivial é ele começar pela oferta desejada. E aqui também, a falsa liquidez ela tem as características, eu já me antecipei, tem que ter pelo menos 3 ofertas no livro, e normalmente ela é feita ao contrário do spoofing, com a menor oferta possível. Porque, diferente do spoofing, no layering tem mais sujeira na execução. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa estratégia acontece de você ser agredido mais vezes do que na estratégia de spoofing. E a gente vai ver no exemplo que isso não é um problema para o manipulador, né? Porque dado que ele está buscando fazer day trades, comprando e vendendo dentro de um spread, depende de o quão aberto esteja o livro, mesmo que ele seja executado, isso é rentável para ele. Essa tem uma característica também em linha do que o colega falou agora há pouco. Você vê que eu não esqueci, eu vou lembrando e vou fazendo os comentários, né? Mas no final, se eu não tiver respondido tudo, você reclama que a gente refaz. Uma outra coisa importante, diferente do que era no tempo do pregão Viva Voz, né? Aqui, o investidor ele fica um período menor no livro. O Ricardo também mencionou isso. Quem usa essa estratégia normalmente tem estratégia desenhada para funcionar em momentos, em janelas de liquidez, enfim. É uma atividade muito estudada, não é eu coloco a oferta e vamos ver no que dá, né? Porque esta é uma característica, e a que eu queria mencionar aqui, que o mercado ele também pune, né? Então, como diria lá o
Muricy lá, que a bola pune, uma coisa assim no passado, o mercado também pune. Se você for um manipulador ineficiente, você vai perder dinheiro. O mercado vai fazer dinheiro em cima de você e você, obviamente, vai parar, porque você vai perder tanto dinheiro que vai achar que o crime não compensa nesse caso. E aí a medida de enforcement já foi dada, né? Aqui a mesma coisa, aqueles mesmos 4 elementos, né? Nenhum deles isolado é problema. Nenhum deles isolado é problema. Então, se por qualquer razão vocês tiverem qualquer desconforto, porque, puxa, o time de compliance, ou mesmo o time de trade, falar, eu tenho uma estratégia aqui que me incomoda, né? Eu queria discutir com a BSM porque ela pode ser confundida. Esse é um bom balizador para vocês analisarem a estratégia de vocês, se ela pode ou não ser confundida com layering e spoofing. Mas nós estamos disponíveis para tirar a dúvida de vocês também a qualquer momento. Então vamos para um exemplo legal, um exemplo real. Esse aqui segue aquela mesma lógica que a gente falou da apresentação do visual. Percebam aqui que o exemplo utilizado ele tem um spread de 20 centavos. Né? Então eu tenho 20 tick sizes, um pouco mais de 20 tick sizes no spread da ação que o manipulador vai utilizar. Então, ele vai lá e vai colocar o primeiro passo na falsa liquidez. E aqui é diferente da falsa liquidez do spoof. Né? Se ele parar aqui, não acontece nada. Né? Ele vai precisar remar um pouco mais nesse caso aqui. Vamos dar uma olhada no quanto mais. Nesse primeiro passo, o mercado já reage, porque essa é uma característica dos livros que têm liquidez na B3. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele vai, como eu falei, remar um bocadinho mais. Percebam que ele colocou uma série de ofertas e mesmo o mercado cobrindo, ele continuou colocando ofertas, porque só interessava para este algoritmo aqui negociar a partir de um movimento de preço específico. Ele coloca a oferta do lado oposto e, ao fazer isto com um livro, agora sim, com um livro fechado, ele consegue a execução do negócio dele. Então, o que esse investidor fez? Ele modificou o spread do ativo, se posicionou no livro após essa modificação e ele conseguiu a execução. Vamos ver se vocês estão todos atentos e acordados. O que ele vai fazer na sequência? Cancelar, né? Ele vai tirar toda essa camada falsa aí, né? Na sequência, o livro volta a ser o que era depois dessa execução do negócio dele. Aí aqui também temos um investidor que faz isso, esse ciclo. A velocidade com que ele executa é compatível com a velocidade em que o livro reage. Essa é uma coisa importante para vocês refletirem sobre a execução de vocês, né? Se eu quero executar alguma coisa, eu tenho que ficar tempo suficiente no livro da B3 para essa alguma coisa ser executada, independe do tamanho da oferta, né? Se eu pisco uma oferta lá em 1 milissegundo, em um ativo que tem um negócio a cada minuto, qual a chance da minha oferta que ficou 1 milissegundo no livro ser executada? Ela é compatível com a variação de tempo de 1 minuto, né? Então a gente teria que fazer uma conta, mas estatisticamente ela é pouco provável que seja executada. E esses investidores eles conhecem todas essas características do livro, né? Aqui a gente tem um efeito visual. Sabe aquela pilha que ele colocou, né? É este movimento aqui. O gráfico aqui ele parece, todo mundo vê esses gráficos na tela de computador, né? De um gráfico de um dia, de 3 meses, tal. Este gráfico aqui são 22 segundos, tá? Então a gente está fazendo um recorte temporal, são 22 segundos que vocês estão vendo na tela. Aquela sequência de ofertas teve este efeito aqui no spread do livro. Então percebam que eu tenho um spread, o que ele faz é manipular esse spread. Ele fecha o spread para conseguir comprar aqui, né? Então o que ele faz na prática? Se eu compro sem a manipulação, eu compro aqui.
comprando depois da manipulação, eu compro aqui. Isso é o que ele está fazendo, várias vezes ao longo do tempo. O que ele vai fazer agora? Vai negociar do lado oposto, né? Ele vai fazer a mesma coisa do lado oposto. Registra a oferta, vai começar a falsa liquidez. Parou aqui a falsa liquidez, na sequência vem o mercado e agride. Esse exemplo ele tem uma outra característica que nós temos duas execuções de dois investidores que foram enganados diferentes, né? Essa primeira que está aí, o negócio fechado, ele fica com um saldo na oferta que ele queria negociar, entra um segundo investidor e agride a oferta dele. Também na sequência, obviamente, ele vai cancelar tudo isso. Esse movimento aqui foi realizado em 8 segundos. Então, o que esse investidor está, na prática, fazendo é esta montanha-russa no livro da B3, né? Para quem gosta de parque de diversões, né? Um mercado à la Busch Garden, né? Sobe, desce, uma coisa assim. Este é o livro, o ativo, no momento em que ele estava com o algoritmo irregular ligado. São 2 minutos de execução. Aqui temos 20 minutos. O tempo aqui não importa tanto, é só a gente colocou porque quando a gente mostra essa tela, o intuitivo é você imaginar que é um dia inteiro. Então, eu estou sempre fazendo recortes temporais. Este é o livro sem o algoritmo ligado no mesmo dia, tá? Então, a gente pode pensar, não, mas o mercado muda muito. Não, é o mesmo dia, o mesmo ativo. Quando o investidor está fazendo a prática, ele tem este desenho, e quando ele não está lá presente, tem este desenho. Então, voltando mais uma vez ao propósito de proteger a formação de preço e a proteger todo mundo que investe, todo mundo que negociou e vier a negociar com o livro contaminado com esse tipo de prática, terá sua execução afetada por quem pratica o layering e o spoofing, né? Então, mais uma vez, o target aqui é proteger a formação de preço e não investidor A, B, C ou quem quer que seja. Uma pergunta. É um elemento fundamental para a BSM que você atue na ponta contrária logo depois, por exemplo, se você faz uma compra, que você não fecha um day trade ou no dia seguinte e faça a venda? Por que eu pergunto? Porque assim você vai ter efetivamente, você vai tirar ali um ganho líquido da manipulação. De outra forma, você vai ter que empatar capital e, na verdade, você vai estar construindo uma posição. Eventualmente, você pode dizer, olha, eu construí uma posição me valendo de uma estratégia que me deu preços que eu não teria normalmente. Perfeito. Mas a intenção de manipulação fica menos clara nesse caso. Respondendo a sua pergunta, não, né? Diretamente, bem objetivo, se um investidor fizer spoofing só na compra, a gente vai considerar spoofing igualmente se atender os critérios lá do ciclo. É claro, do ponto de vista de quem faz supervisão, de que, na maioria das vezes, isso está associado a uma estratégia de curtíssimo prazo, leia-se day trade, mas não é uma obrigação. É o mais comum, mas não é uma obrigatoriedade. É o que a gente vê na prática aqui. A resposta, acho que para exceção de um dos casos em que a gente tratou, estava associado a operações de day trade, mas não é necessário. Um dos investidores, inclusive, não tinha day trades. E até por conta disso, aqui tem de novo a repetição da metodologia, que é absolutamente a mesma, né? A gente desenvolveu para conseguir capturar o benefício da irregularidade para quem faz só em uma das pontas. Só uma coisa, acho que é bom reforçar que o ganho, né, daquele que pratica spoofing ou layering não é o resultado do day trade. Né? É a diferença entre o preço que ele obteve com a prática irregular e o preço que ele obteria sem a prática irregular, em cada ponta. Chegaram mais 2 perguntas. Isso, aqui, a pergunta da Cláudia, né? A Cláudia do Santander. Vou ler a pergunta para todo mundo saber. Numa mesa
de tesouraria, existem vários traders operando estratégias distintas de compras e vendas. O fluxo de spoofing pode ocorrer na conta global. Porém, as ordens foram feitas por traders distintos e com estratégias distintas. Como vocês avaliam? Obrigado, Cláudia, pela pergunta. A resposta ela é relativamente simples para uma averiguação um pouco mais complexa, né? Se de fato existirem múltiplas estratégias, e independente de quem está executando, poderia inclusive ser um único trader, e que se consiga demonstrar que aquilo o evento não é um evento de spoofing, sim de apregoação natural, não há irregularidade. Mais uma vez, eu volto para o conceito de recorrência, né? Mesmo para uma tesouraria relevante, como tenho certeza que a da instituição que a Cláudia representa, é difícil você incorrer ocasionalmente em vários eventos com o desenho perfeito de spoofing. É possível, mas é pouquíssimo provável. Se isso acontecer, e aí vem a parte que é um pouco mais delicada, a gente vai sim questionar a instituição responsável, e ela tendo condições de demonstrar que aquilo não é spoofing, a gente vai endereçar isso como um falso positivo, que é natural dentro das atividades da BSM. A gente já teve eventos como esse, episódios como esse, em que o investidor conseguiu demonstrar que ele tinha mais de uma estratégia. Inclusive, isso para a gente é importante, para a gente aperfeiçoar os nossos alertas, os nossos controles. Então, a gente não vê, diria, na coincidência de várias pessoas operando ou de múltiplas estratégias no mesmo livro, um problema, né? Mas isso é um peixe raro nesse oceano. Não é impossível, mas é um peixe bem raro. Mas a gente sempre está aberto aos questionamentos, e aqui vai uma coisa que não foi dita antes. Como que é o procedimento disso, né? O Marcos falou da nossa disponibilidade, ele vai, na sequência, falar mais um pouquinho disso, mas todas as investigações da BSM, elas são feitas com uma correspondência formal para o intermediário, em que a nossa hipótese já vai ali colocada para o intermediário, bem, na medida do possível, com exemplos, mais de um exemplo se for necessário, e bem explicado, endereçando qual é a irregularidade, para que o intermediário possa interagir com o cliente final, no caso as assets, os institucionais ou quem quer que seja, para que, se for um falso positivo, para que aquilo seja explicado. Então, o que eu posso garantir para a Cláudia e para todos vocês é que não existe a possibilidade de um alerta falso positivo gerar uma acusação ou coisa do tipo. O que vai ser feito, na verdade, é um processo de investigação com interação com vocês, antes de qualquer processo, antes de qualquer medida mais drástica, para que vocês expliquem o que é aquilo que nos parece lei em spoofing. Se existir explicação, como essa que a Cláudia apresentou aqui no questionamento dela, a gente vai encerrar o caso sem nenhum problema. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. É feita pelo nosso colega da Banrisul, Pércio. Qual a diferença fundamental entre lei e spoofing, né? Pércio, eu acho que eu passei um pouco por essas diferenças, vou tentar deixá-las mais claras aqui num fechamento. Deixa eu ver se é o fechamento mesmo. Isso, num fechamento da minha fala, antes de passar para o Calabró. A diferença fundamental é na dinâmica em que a falsa liquidez é apresentada para o mercado, né? No spoofing, é uma ou um conjunto de ofertas, várias ofertas colocadas para que o livro se movimente, mas ela pode ser colocada todas as ofertas no mesmo, e é o mais comum, no mesmo nível de preço.
Aqui vai uma coisa que eu não falei antes, mas é importante. Também não é qualquer nível de preço, né? Você colocar 1 bilhão de contratos de mini de índice no 20º nível de preço, não vai acontecer absolutamente nada, né? Nenhum investidor olha para o 20º nível de preço do livro da... Nenhum, não. Sempre tem alguém que olha, né? Mas o pessoal da diretoria de negociação aqui com certeza olha e vai ligar lá e reclamar, mas os investidores normais, quem quer fechar negócio não olha. Então, essa é uma característica. As ofertas são colocadas uma ou múltiplas ofertas, mas todas no mesmo nível de preço. E no lane é um conjunto de ofertas colocado em preços diferentes, né? Na sua grande maioria de vezes, no menor lote permitido pela B3 para